Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos então dar prosseguimento a essa resolução. Como vocês já sabem, eu sou o professor Evandro e eu vou dar continuidade à resolução dessa prova Publiconsult de 2019, especificamente PEB3 Educação Física, realizada em maio de 2019 pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Moçada, aqui agora eu peço um pouquinho de atenção de vocês. Se você abrir uma gramática, você vai ter lá as regras ortográficas vigentes. Só que aqui na Publiconsult, especificamente nessa prova, ele deu uma referência com o acordo ortográfico lá do Senado. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, baixei esse acordo ortográfico e verifiquei o que estava escrito lá para ver como que ela cobra isso durante a prova. Provavelmente esse acordo deve ou deveria estar lá no edital de quem realizou essa prova, ok? Vamos lá então, ele fala assim, ó. Acerca da utilização do hífen, analise as seguintes disposições, considerando os exemplos apresentados. Moçada, antes de eu começar a destrinchar aqui essas alternativas, vocês lembram como é que emprega hífen? O hífen ele pode ser utilizado para palavras compostas. Então, a gente costuma dizer, se é nome de bichinho, se é nome de plantinha, usa hífen. Isso é consagrado, ok? Se na composição dessa palavra composta você tiver elementos de ligação, como preposição, como conjunção, você não usa mais o hífen com palavras, com exceção, né, de palavras de uso consagrado, ok? Então, basicamente, se a palavra é composta, você vai utilizar dessa maneira. Aí nós temos também a utilização do hífen diante de prefixos. E aí ficou de uma maneira até fácil de você entender. Se você tem um prefixo que termina por uma vogal e a próxima palavra começa pela mesma vogal, hífen nela. Se você tem um prefixo que termina por uma consoante e a próxima palavra começa pela mesma consoante, hífen nela. Se o seu prefixo terminou por vogal e a próxima palavra começou por R ou S, você não usa mais o hífen, né? E você dobra essa consoante R e dobra essa consoante S, como microsaia, agora é tudo junto e dois S's, como contra-regra, ok? Sem hífen e com dois R's, beleza? Agora, se você tem anti-inflamatório, tá vendo? Anti-inflamatório. Anti terminou por I. Inflamatório começou por I. Hífen, tá vendo? Terminou por vogal, começou pela mesma vogal hífen. Então o uso na prática do hífen até que ficou simples de você entender, mas você tem que lembrar disso, né? Também existe com circum, pan, ok? Que começando por H, M ou N, ele também vai utilizar esse hífen aí. Agora olha só. Aqui ele fala assim, ó, nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, ou seja, locuções formadas por conjunção, não se emprega em geral o hífen, tá vendo? Então é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho lá uma palavra composta e ele fala que em geral não se emprega o hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso. É aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Então, se é nome de bichinha, nome de plantinha, vai hífen. Se não, teoricamente, e tiver elementos de ligação entre eles, você não utiliza o hífen, salvo algumas de uso consagrado. E ele usa como exemplo aqui, né, de uso consagrado, a palavra fim de semana. Opa, moçada, aqui nós temos um problema. O fim de semana não está diante dessas palavras de uso consagrado, então não se usa mais o hífen diante da palavra fim de semana, ok? E aí você vai me falar, pô, mas e aí? Onde é que eu vejo isso? Como é que eu sei que ele realmente está ipsiliter do que está lá na bibliografia, lá no que o meu edital preconizou? Ok, sem problema nenhum. Vamos comigo lá nesse edital aí, melhor, vamos comigo lá nesse material aí do Senado e vocês vão verificar que está escrito exatamente assim e ele usa como exemplo outros que não o fim de semana. Vamos dar uma olhada nisso aí então, vamos ver como é que funciona isso aí? Chega comigo aí, vamos lá! Beleza, moçada? Olha só, eu tô aqui então com o acordo ortográfico que eu baixei lá em relação ao Senado Federal. Olha aí. Moçada, o que nós temos aqui, então, para entender? Olha só,
Base 15 que ele usa aqui, beleza? Base 15. Ele fala assim, ó. Do hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares. Então, veja, eu vou utilizar o hífen diante de palavras compostas, diante de locuções verbais, pronominais, prepositivas ou encadeamentos, que são palavras que formam um sintagma, um significado, ok? Olha só, emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição, que não contêm formas de ligação e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantém acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido. Essa é uma regra que vocês vão ver na próxima alternativa. A que ele fala aí pra gente é exatamente essa daqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Só para vocês verem que está exatamente como tirado aqui do nosso materialzinho que baixamos lá do Senado, ok? Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Designadas espécies... Aqui, tá vendo? Ó? Aquilo que eu falei, ó. Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas. Então, se é nome de bichinho, se é nome de plantinha, agora você vai usar o hífen nela, ok? Aqui eu acho que é onde... Não, aqui vai ser a próxima questão. Aqui, ó, olha só. É aqui que eu quero. Ó. Então, esse ponto da questão, tá? Vamos ler aqui, ó. Nas locuções de qualquer tipo. É exatamente assim que tá lá na questão. Depois eu vou voltar na questão, vocês vão ver, ó. É exatamente esse ponto aqui, ó. Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não se usa, olha lá, ó, vamos lá, não se usa, não se emprega em geral o hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso, como é o caso de água de colônia, uso consagrado, arco da velha, uso consagrado, cor de rosa, consagrado, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. O que ele quer dizer? Veja, essas expressões, essas locuções não usam mais hífen, salvo essas palavras que eu acabei de ler aqui, que são de uso consagrado. Essas você tem que saber, você tem que decorar isso aqui, porque poderia ser a pergunta exatamente assim, assim como o uso consagrado de água de colônia. Tá vendo? A água de colônia seria para você um uso consagrado, então manteria o hífen para essa palavra. Só que ele fala, sirvam, pois, de exemplo de emprego sem hífen as seguintes locuções. E aí vem, ó, substantivas. Ó quem aparece lá pra gente, o nosso querido fim de semana. Olha lá, ó, nas locuções substantivas, quem é que apareceu pra gente aqui, ó? Olha lá que belezinha. Fim de semana. Beleza, moçada? Então, fim de semana não se escreve mais com hífen. E como é que está lá na nossa questão? Lá na nossa questão está com hífen. Então, vamos voltar lá para a nossa questão e vamos marcá-la como errada nesse primeiro momento. Vamos lá, então? Beleza, moçada, olha aí, ó. Então aí na questãozinha, então, como eu disse para você, fim de semana não se escreve mais com hífen, então a proposição número 1 está incorreta. Beleza? Vamos para a segunda proposição e vamos observar aqui como que está no texto aqui e como que está no texto lá do Senado, para vocês verificarem, moçada, que ele está pegando o ipsiliter, ele está pegando exatamente a regra que está lá naquele acordo ortográfico, ok? Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição. Veja, eu li isso lá antes de achar a alternativa número 1, eu li lá no começo lá, né? Que não contém formas de ligação e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantém acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido. Ok? E aí ele usa como exemplo para nós aqui, ó, guarda noturno. Moçada, isso aqui está perfeito, é assim mesmo, um substantivo composto formado pela primeira palavra que é um verbo. É do verbo guardar e ele está reduzido, é ou não é? Conjugado aqui no caso. Então, bate exatamente com esse texto. Vamos ver se esse texto está exatamente assim lá no nosso materialzinho do Senado? Vamos lá comigo então.
Olha só, moçada, vou voltar aqui no comecinho, ó. Olha lá, se não vai ser a mesma frase que a gente estava falando lá, ó. Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justa posição que não contém formas de ligação e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbo. Veja, ele é bem taxativo e bem específico aqui, moçada, que ele fala o seguinte, ó. Cujos elementos, mas antes disso, ó, que não contém, tá vendo, ó? Que não contém, ó, não contém formas de ligação, moçada. Que formas de ligação são essas? Nada mais, nada menos do que pé de moleque. Tá vendo? De é uma preposição, então ele está ligando a palavra pé à palavra moleque. Existe um elemento de ligação. Então, nessas estruturas, hoje não se usa mais o hífen, ok? Aí ele fala, e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal constituem uma unidade sintagmática e semântica. Tá vendo? Ele está escrito exatamente lá na prova assim. Ou seja, ele pegou esse materialzinho aqui, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e colocou lá. No caso da primeira, assertiva, a número 1, ele botou um exemplo errado. Então, você teria que ter lido isso aqui, né? É um negócio que realmente tem que estar atento nisso aí, tá bom? E aí ele vem e dá os exemplos, ó, ano-luz, arcebispo, bispo, arco-íris, decreto-lei, sueste, médico-cirurgião, rainha Cláudia, tenente-coronel, tio, avô, turma piloto, alcaide mor, amor perfeito e, olha lá, a palavrinha que ele pegou como exemplo, no meio dessa galerinha aqui, ele pegou a palavra guarda noturno, moçada, beleza? Guarda noturno, ok? Nesse caso aqui, eu consideraria guarda não como um verbo, né? Eu consideraria guarda aqui como substantivo pelo fato de noturno ser um adjetivo. Então, isso aqui é regrinha de flexão de substantivo composto, tá? Se você tem dificuldade nesse tipo de flexão, coloca nos comentários aí que eu posso fazer uma videoaula específica de flexão de substantivos compostos, de adjetivos compostos, que geralmente traz muita dúvida aí para os alunos, ok? Nesse caso, noturno é adjetivo, então guarda não é verbo. Diferente de falar, por exemplo, guarda-volume, guarda-roupa. Tá vendo? Roupa é substantivo, então guarda seria verbo. E aí ele fica invariável, varia só o segundo. Então, plural de guarda noturno, eu vario os dois. Guardas noturnos, porque guarda é substantivo, tendo em vista que noturno é adjetivo. E guarda-volume ou guarda-roupa, o plural dessas criaturas seria guarda-volumes e guarda-roupas. Por quê? Porque como o segundo elemento é um substantivo, guarda é verbo e invariável. Bom, isso é regrinha, ok? Não vamos tocar nesse terror aqui agora. O fato é que ele pegou exatamente o que está escrito nesse materialzinho e colocou lá na questão para vocês. Vamos voltar lá na questão, então, e dizer que ela está o quê? Correta. Beleza, então, moçada, olha lá, ó. Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justa posição que não contém formas de ligação, tudo aquilo que eu li e o exemplo que ele utilizou aí, guarda noturno, onde guarda aqui seria um substantivo e noturno aqui para nós seria um adjetivo, mas no caso do emprego do hífen ele mantém, então isso aqui está para nós o que? Correto, beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui a terceira proposição, moçada, como é que fica aqui a terceira proposição. Na terceira proposição aqui, na terceira proposição ele fala assim, ó, emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica e tal elemento comece por, comece por vogal ou H, comece por vogal ou H. E aí ele está dando exemplo aqui, ó, bem-estar. Ó, moçada, show de bola. Se você voltar lá nesse material, veja que aqui eu chamo a atenção, ó, ele coloca a fonte aqui pra gente, tá? Exatamente como eu disse, Senado Federal, Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, segunda edição. É só entrar no Google, colocar esse texto aqui, você vai ter acesso a esse material, baixa e você vai ter exatamente o que está escrito lá. Mas, como nós fizemos aí em todas elas, vamos fazer nessa aqui também, ok? Vamos dar uma verificada o que está escrito lá no nosso texto. Moçada, no nosso texto aqui, então, está escrito assim, ó. Vamos lá, eu já lemos aqui. E agora eu quero lá para o bem e mal. Vamos lá, olha aqui, ó. Espécies, olha aqui, ó. Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que se lhe segue uma unidade sintagmática e semântica e tal elemento comece por vogal ou H. Olha aí, e aí nós temos logo o primeiro exemplo aqui, ó, bem-estar.
exatamente como está lá na prova. Vamos voltar lá e dar uma olhada? Moçadinha, olha aí, pegou o exemplo do bem-estar com o texto que está exatamente lá no material. Então, veja, aqui nós temos mais uma assertiva que está correta com mais uma assertiva correta. Então, o gabarito dessa questão correto seria B de bola, ou seja, 2 e 3 apenas estão corretas, já que 1 está incorreto. Se 1 está incorreto, essa alternativa está incorreta e nenhuma não serve para nós. Beleza, moçada? Tranquilo? Veja, a questão parece um pouco demorada, mas eu quero fazer questão de mostrar para vocês que ele está tirando da fonte, moçada. Então, quando você for se preparar para a próxima prova, o que você vai fazer? Deixa eu dar uma olhada na bibliografia. Lá do meu edital, eu sempre falo isso para os meus alunos. O edital é a bíblia do candidato. Você tem que saber horário de prova, local, exames médicos, físicos, psicológicos, material a ser estudado, estudar provas anteriores. Essa é a vibe de quem quer passar em qualquer concurso. E eu estou aqui para ajudá-los. Beleza, moçada? Bom, vamos nos preparar para a próxima questão. Mais uma questão pautada nesse material do Senado e vocês vão ver que ela é muito fácil, desde que você tenha estudado esse material. Vamos lá então? Vamos para a próxima, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus!